Bom, boa noite a todos e a todas. E a gente vai começar agora a nossa aula, né? Como vocês já sabem, esse é o título da aula, Compromissos do Educador de Jovens e Adultos, do José Eustáquio Romão. Eu fiz um slide para facilitar a gente dialogar, né? Para que vocês visualizem as questões. Bom, pensando nessa. Esse é o índice do capítulo, né? Fala primeiro do professor educador, das dimensões do trabalho educativo, e depois eu falo das concepções educacionais e suas implicações na relação pedagógica. Eu vou tentar, pelo menos hoje, para não ficar muito cansativo, chegar até o ponto 3. E aí amanhã eu termino de gravar o ponto 3 e o ponto 4, que são menores, né? Então tá bom, pois essa é a nossa meta. Bom, o Romão ele vai começar partindo do princípio de que a educação está anestesiada. E só que a gente tem que considerar, quando o autor faz uma consideração dessa, nós temos que considerar a data que ele está falando, né? Isso aí deve ter sido, como vocês podem ver, por volta de 2011, quando o livro foi publicado, mas ele deve ter escrito em 2010, que foi publicado, se não me engano, em março de 2011. Então, o Romão vai dizer que a educação brasileira sofre essa anestesia, né? E aí ele vai desenvolver um pouco desse pensamento. Ele vai dizer que para isso, para que a gente passe esse estado de anestesiamento, é necessário um choque. E um choque nas seguintes dimensões: política, gerencial e pedagógica. Tá, e aí ele vai dizer que essa dimensão pedagógica, que se converte numa atuação pedagógica, como eu coloquei aqui, é uma dimensão, ela está implícita a dimensão educativa. Ou seja, não dá para pensar numa atuação pedagógica que não tenha uma dimensão educativa. E isso é extremamente central na ideia dele e é central na ideia do Freire também. O Romão e o Freire, as ideias convergem demais. Tanto que o José Eustáquio Romão ele é secretário-geral do Instituto Paulo Freire. Então ele trabalha na mesma perspectiva do Freire. Então muitas ideias ele vai repetir do Freire, né? E vai lançar algumas ideias. Nós não temos a obrigação de acreditar, de pensar igual a ele, né? Nós não temos essa obrigação de pensar igual a ele. A gente pode, eu tenho até umas críticas do que ele fala, né? Do que ele escreve. Então nós vamos continuar, ok? Sim. Então, como o Romão vai dizer que a dimensão educativa é extremamente importante, ele vai dizer que o professor ele é um educador. Mas se ele não quiser sê-lo, ele se torna um deseducador. Mas não dá para desvincular a função de professor e educador. Porque um professor que não educa, ele se torna um deseducador. Então, o professor instrutor, qualquer um pode ser, dado que é possível ensinar relativamente com o que se sabe. Mas professor educador, nem todos podem ser, uma vez que só se educa o que se é. Ou seja, e aí ele está combatendo aquela ideia de que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? A pessoa que é hipócrita, que ela prega uma coisa, na sala de aula ela defende uma ideia, mas lá fora ele é outra pessoa. Ela defende que não joga papel no chão, mas lá fora ele joga. Ela defende um comportamento que ela não cumpre. E aí aquilo ali, para eles, é um problema. Por quê? Porque aí eles passam de um professor instrutor. Ele está só instruindo, ele não está efetivamente educando. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, fala que a gente vai melhorar essa ideia, que a gente vai explicar melhor. Bom, em síntese, o que ele está querendo dizer na introdução? Como vocês já viram, como a educação tem várias dimensões, ele vai dizer que ele vai estar percebendo que o texto está colocando uma carga muito pesada nos ombros do professor. Ou seja, eu estou dizendo que ele tem que observar a dimensão pedagógica, a dimensão ética, a dimensão não sei o quê, e gerencial e não sei o quê, e tudo isso é uma carga pesada. Aí ele vai dizer assim: parecem pequenos e frágeis os ombros do professor.
face às dimensões, ao peso e à complexidade do fardo a suportar. Então, o professor tem que ter o tirocínio político, ou seja, tem que ter uma formação, tem que ter uma visão política importante, tem que ter uma capacidade gerencial e competência pedagógica, ainda agravada pela responsabilidade educativa. Ou seja, realmente ser professor não é para todo mundo. Realmente é muito desafiador e vocês sabem disso, né? A sociedade nos cobra. Nós somos mais cobrados do que muitos outros profissionais. Então é disso que ele está falando. Para começar a pensar, o Romão vai trazer 5 questões que eu já passei para vocês, as questões lá na sala, lá na Classroom. E algumas pessoas até responderam. Eu vou olhar agora quem respondeu para comentar as respostas. Vamos ver quantas pessoas puderam responder. Então, bora lá. Então vamos lá, tá aqui as atividades. Eita, só tem um comentário. Então tá, mas também eu entendo que eu postei muito em cima da hora os questionamentos. Então, mas eu vou ler o questionamento. A Maria Eduarda escreveu. Não é por outra razão que todo debate em torno da formação. Vamos ver o que perguntamos a ela, né? Primeiro, vou ler o que foi que nós perguntamos a ela. Deixa eu ver aqui onde foi que ela. Onde foi? Sim. Opa. Então eu perguntei a ela, por que, conquanto presente em todos os discursos, propostas programáticas e intenções governamentais proclamadas, a prioridade da universalização da educação básica carece de consenso na prática entre nós? Não tem só uma resposta não, tem outras. Eu me enganei, gente, olha, várias respostas, muito bem, parabéns para vocês. E aí, será que eu vou dar conta de ler todas? Eita, deixa eu ver aqui. Gente, eu não vou dar conta de ler todas. Eu tenho 7 respostas, né? Senão vou ter. Depois eu vou fazer um vídeo só para ler só para ler e tentar responder, tá certo? Eu não vou ler, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então vamos voltar para nossa aula. E aí eu tenho essas 5 perguntas, são perguntas bem interessantes que já começam a problematizar a questão. Deixa eu ver quanto tempo de aula nós ainda temos para eu mandar. Nós agora que fizemos 8 minutos de aula, ainda dá para estender mais um pouquinho. Então vou explorar um pouquinho essas perguntas. Conquanto presente em todos os discursos, propostas programáticas, ele está dizendo, gente, que os políticos, de uma forma geral, todo mundo assume a causa da educação básica. Todo mundo, você pergunta, não, quais são as prioridades? Todo político de um tempo para cá, na verdade mudou muito o cenário brasileiro. Mas antes dessa eleição, antes de perguntasse a qualquer político do Brasil inteiro, eles diriam, não, prioridade para mim é saúde e educação. Prioridade para mim é saúde e educação. Nos últimos tempos, eles têm incluído a segurança, né? Tem gerado um clima de insegurança muito grande, sobretudo nas capitais, eles têm incluído o tema da segurança. Então, virou um chavão. Só que a gente percebe, será que entre nós há esse consenso? Né? Aí ele está questionando, será que há esse consenso? Eu não quero dar respostas agora, até mesmo porque não existe uma resposta 100% certa, né? Existem pontos de vista. Aí a segunda questão diz assim, depois da minha aula inteira, aí a gente pode explorar essas questões. Porque a educação de jovens, eu estou explicando primeiro para ajudar vocês a responderem. Porque a educação de jovens e adultos, seus problemas, suas mazelas e suas conquistas não constituem sequer matéria dos mass media. Nem me perguntaram o que é o mass media. Eu expliquei, o mass media são os meios de comunicação de massa. Ele está perguntando por que, por exemplo, essas temáticas da educação elas não são contempladas nos programas dos meios de comunicação de massa. Quais são os meios de comunicação de massa? Esses programas policiais, esses programas mais populares, é tudo isso que instrui a população. A TV aberta é um meio de comunicação de massa, é um dos meios.
Então, por que que essa temática, por que que a educação ela não é pauta no mass media? Por que que não se discute isso no mass media? Por que que não é tema do mass media? Essa é uma boa questão. Porque as lutas de movimento docente, mesmo que despertam simpatias localizadas e pontuais, não conseguem a mobilização generalizada da opinião pública a seu favor. Não construímos ou perdemos a capacidade de articulação com a sociedade. Não será porque nos omitimos em relação à inclusão dos excluídos do sistema educacional e eles constituem a maioria? Então essa pergunta para mim também ela é muito central, ele já começa a dar uma resposta aí. Né? Na pergunta vocês podem perceber que já tem uma parte da resposta. No mercado de recursos, por que não conseguimos impor competência na disputa com outros setores demandantes, tendo uma legislação favorável ao nosso setor? Por que que a gente não consegue melhorar se a educação é uma prioridade? Ou pelo menos no discurso político é uma prioridade? Por que que a gente não consegue mais recurso? A gente está sempre mendigando recurso? Por que que a escola ainda tem muitas carências? Então é isso que ele está perguntando. E tem um monte de resposta para isso aí também, bem interessante. Por que os profissionais de outras áreas invadem impunemente a da educação, sem encontrarem qualquer legítima resistência corporativa? Por que é que o advogado vem dar aula de história na escola? Por que que o biólogo... Não, biólogo tudo bem que ele pode ser licenciatura. Mas na escola eles aceitam muitos profissionais que não têm especialização para aquilo, não têm habilitação para aquilo. Por que que eles invadem? E nós não fazemos nenhuma resistência corporativa. Ou seja, nós não temos nenhum órgão que nos proteja. Por quê? Porque eles estão invadindo nosso espaço. Será que o hospital deixa que o professor vá lá atender? Será que o fórum aceita que o professor vá lá advogar? Então, por que que nós somos invadidos isso o tempo inteiro? É isso que ele está perguntando. Deixa eu dar só mais uma olhada no tempo para ver se eu já posso. Então, gente, esse primeiro momento eu vou pausar por aqui e vou mandar agora para vocês, tá? Eu vou parar e vou mandar para vocês começarem a acompanhar o debate.